o teu canal é muito legal, cara. É impressionante, assim. Achei muito impressionante que é um canal muito subjetivo. A gente nota que as leituras são tuas também e a tua imaginação ela é muito legal, é muito interessante. E tu fala de livro, de filme, e publica direto. Eu fiquei, vou ter que convidar esse cara aí, porque... Eu gosto muito do seu canal também. É bom ter uma pegada um pouco mais técnica no universo do cinema, né? Que a gente acaba vendo muito superficialidade nos canais que a gente acaba frequentando, né? São críticas apenas, você acaba não tendo acesso a nada mais. É bom você ter um conteúdo diferenciado, entender um pouco da história do cinema. Eu gosto bastante. Seu contato com o Mojica, da onde veio, de onde você conheceu a obra dele e tal? Eu conheci o Mojica Marins, eu acho que como grande parte da população, a gente acaba conhecendo ele pelo Cine Trash da Bandeirantes, né? Que ele apresentou aquele programa e ele apresentava, de vez em quando ele apresentava os próprios filmes, assim, mas na maior parte eram filmes estrangeiros. E eu comecei a conhecer ele ali e tal, e achava uma figura bastante folclórica, assim, da arte brasileira. Um cara estranho que aparecia em programas de televisão e tinha um viés mais de comédia, de ironia do que de terror. E depois, estudando cinema na academia e assistindo os filmes dele de fato, a gente vai percebendo que não é bem assim, né? Que o Mojica, na verdade, é um cara assustador e talvez o cara mais assustador do cinema brasileiro, assim. O Mojica é um cineasta que é paulistano, né? Que fez muitos filmes na Boca do Lixo, uma produtora lendária da década de 60 aqui no Brasil, que ela era localizada no que hoje é considerado a Cracolândia. Então dá para ter um pouco de ideia, né? Por que esses cineastas eram considerados marginais, né? Acho que tem um pouco a ver com o território onde eles filmavam, lá na Boca do Lixo, que hoje é a Cracolândia. E ele ficou muito conhecido a partir do personagem dele, o Zé do Caixão, e com os filmes de terror, né? Que foram produzidos na década de 60. E ele acabou sendo considerado o pai do cinema marginal brasileiro. E os filmes do Mojica eram feitos com orçamento muito, muito baixo, né? E tinham participação de atores não profissionais, e a maioria desses atores eram trabalhadores de subempregos, né? Que buscavam se tornar artistas. E o próprio Mojica nunca teve formação em cinema, né? Apesar dele filmar desde a pré-adolescência com alguns amigos do bairro onde ele morava, lá em São Paulo. Desses amigos todos dele, que ele filmou na pré-adolescência, somente um dos amigos se tornou parceiro dele mesmo, que inclusive é o cara que produziu o filme 24 Horas de Sexo, que é o primeiro filme de zoofilia brasileiro. Esse filme ficou em cartaz no cinema nacional durante mais de um ano e vendeu muito, assim, foi uma febre, né? Então, e toda essa visão que a gente tem estereotipada do Mojica, né? Um cara estranho, que é mais engraçado do que intelectual, do que artista, não é bem verdade, né? E ele nasceu, como eu falei, numa sexta-feira 13, né? E desde a infância o Mojica era tido como uma criança muito criativa e ele sempre foi ligado ao universo fantástico, né? Pensando o fantástico como uma categoria maior do terror, né? Que envolve horror, ficção e etc. E esse universo fantástico que girava em torno do Mojica, ele se deu por vários motivos, né? A começar pela vasta coleção que ele teve de gibis, ele era um leitor voraz de HQs, né? E isso ia construindo essa bagagem fantástica dele. Ele também frequentava diariamente o cinema, que o pai dele trabalhava. O pai dele era gerente de um cinema e a mãe dele era responsável pela Bomboniere. Então ele assistia filmes e seriados, ele se criou dentro de um cinema, digamos assim, né? Então ele ia transformando todas essas inspirações dele em brincadeiras, em peças de teatro, em curtas-metragens de 8mm, isso tudo lá com 13, 14 anos, né? E ele também viveu num bairro que é a Vila Anastácio, que era um bairro em São Paulo com vários imigrantes. Então ele acabou absorvendo toda essa mistura de cultura entre os povos, né? E ele vem de uma família católica, mas essa família católica dele frequentava um centro de espiritismo para tentar se comunicar com os mortos. E ele também espiava muito os rituais de candomblé e de umbanda e via aquelas entidades e tudo mais, e ia achando aquilo
aquilo fascinante, né? Ele ia construindo a bagagem, o estoque de imagem dele através dessas vivências, né? E essas influências todas do universo fantástico que há no Mojica Marins, eu vou tentar falar um pouco mais alto, assim, ela já está... ele faz um curta-metragem... Ele faz um curta-metragem em 1949, com 13 anos, onde ele já mostra ali que ele é um Mojica Marins, com 13 anos, porque ele conta a história de um ataque alienígena com naves espaciais em formato de caixão que com raio laser desintegravam o corpo das pessoas que estavam sendo condenadas em razão de seus pecados, né? Então esse universo todo, então ele fez vários curtas, né, em 8mm com os amigos, né? E o mais legal disso é que com esses curtas que ele fazia com 13, 14 anos, ele viajava por algumas cidades ao redor do interior de São Paulo. Ele tinha um projetor, ele e os amigos levavam esse projetor debaixo do braço, improvisavam cinemas na rua, onde tivesse uma parede próxima para fazer a projeção, e alguns filminhos eram projetados, inclusive, no cinema, onde o pai dele trabalhava. E teve um desses filminhos dele que ficou muito famoso, que ele exibiu no cinema do pai dele, em que ele filma um órgão sexual com uma infecção, que eu não lembro qual era a infecção, ele dá um close nesse órgão sexual e exibe em 35mm no cinema, aquela imagem gigante, assim. E, enfim, causava discussão, né? Ele era mais atacado do que estimado por isso, mas ele queria causar impacto mesmo, né? E o primeiro filme do Mojica não é um filme de terror, o primeiro longa-metragem, aliás, não é o primeiro filme, não é um filme de horror, é um filme que está no YouTube que se chama A Sina do Aventureiro, que é um western. E eu acredito que nesse filme o Mojica quer mostrar que, do ponto de vista técnico, ele é um gênio do cinema, porque os enquadramentos, os planos e o roteiro são fascinantes. É uma aula de cinema para quem quer fazer cinema um dia. Assista esse filme porque é tudo muito simples e tudo muito sofisticado. Isso em 1957. E ele já faz, ele já dá esboços do que ele viria a fazer futuramente. Porque nesse filme ele mexe com temas tabus como a moral católica. Porque o protagonista do filme é um criminoso, né? Mas, bom, o protagonista do filme sendo um criminoso, né? Porque ele é um criminoso, mas ele não é um vilão necessariamente. Ele era um assassino e tal, um mercenário, mas ele busca a redenção, ele não quer mais ter esse tipo de vida, e ele se muda para um vilarejo e começa a ter uma relação afetiva com uma moradora do vilarejo, e decide junto com ela que vai ter uma vida normal, digamos assim. Só que esse vilarejo é atacado por bandidos. Então ele começa a entrar num dilema se ele deve voltar ou não a ser um assassino e enfrentar esses caras, né? Então, nós espectadores, eu acredito, inclusive os espectadores católicos, provavelmente estavam torcendo para que ele voltasse a se tornar um assassino, né? Porque era um vilarejo e tudo mais, de pessoas de bem e tudo mais. Então ele vai mexendo com essas questões todas de bem e de mal, e ele faz esse filme em CinemaScope, que ainda não havia sido realizado CinemaScope no Brasil, né? Que é aquela imagem retangular bem aberta, né? Não é aquela imagem quadrada. E, obviamente, ele não tinha lente de CinemaScope, ele improvisou uma lente de CinemaScope com o projetor do cinema em que o pai dele trabalhava. Então enfim, essa é uma das histórias assim, do Mojica, né? E eu gosto de pensar o filme em questão, A Meia-Noite Levaria Sua Alma, a partir de dois momentos históricos que são cruciais, sendo um na política e um no cinema, né? Em 64, ano de lançamento do filme, nós tivemos um golpe militar brasileiro, né? Isso é muito importante para pensar o filme, o que o filme quer dizer. E nesse mesmo ano nós tivemos o nascimento do cinema novo, 64, que nasce com a trilogia da Terra, com o filme Deus o Diabo, Na Terra do Sol, do Glauber, Os Fuzis, do Rui Guerra, e o Vidas Secas, do Nelson Pereira. Só que o Mojica ele faz totalmente o oposto do cinema novo.
porque o Mojica faz um grande sucesso de bilheteria, coisa que o cinema novo nunca alcançou. Até teve uma certa ressonância com o filme Macunaíma, mas já é um filme lá de 69, que já é quase o final do cinema novo. Bom, e aí surge a pergunta, né? Bom, mas como é que o Mojica conseguiu alcançar o público, sendo que o cinema novo fez uma parafernália de filmes e nunca conseguiu? E ele conseguiu justamente com A Meia-Noite Levaria Sua Alma, né? Que é o filme que a gente vai debater aqui hoje, porque esse filme conseguiu fazer uma coisa que ninguém havia feito. Ele botou medo real no público, né? Tu deve saber mais do que eu, mas acredito que a máxima do cinema de horror seja botar medo. A gente quer ver um filme de horror para sentir medo, algo parecido, algum afeto parecido. Então as pessoas assistiam esse filme, né? Saíam da sala de cinema, contavam para os outros sobre o filme, né? E as pessoas, por sua vez, iam lá conferir. Iam assistir o filme, e o filme foi se tornando um sucesso de bilheteria, né? E aí assim, ó, como é que o Mojica... Eu comecei a me perguntar, bom, mas qual é o mecanismo que o Mojica usou para conseguir botar medo na população? E aí, assistindo o filme, eu percebi que ele conseguiu fazer isso através da religiosidade. Aliás, não através da religiosidade, mas através da religiosidade brasileira. Eu acho que foi porque nesse filme nós temos a presença muito forte ou desvelamento de elementos religiosos que são utilizados na obra para causar medo. E esses elementos que eu falo são elementos concretos mesmo, né? Uma pequena caveira, uma pequena entidade, e já que o medo é a emoção central desse filme. Então, logo no começo do filme, nós temos ali uma personagem que é uma mistura de bruxa com cigana, né? E ela é enquadrada em primeiro plano junto com essas caveiras e tudo mais. E aquilo é assustador. Eu acho aquilo assustador. Eu acho que se uma pessoa olhar aquilo ali sem um preconceito de achar o Mojica uma coisa meramente folclórica e tudo mais, aquilo ali realmente afeta, porque aquilo ali é muito forte, né? Porque tem a ver com o horário de exibição do filme também, né? Esses filmes eram exibidos. Eu vi numa entrevista que ele fazia questão de que as sessões fossem próximas da meia-noite. Inclusive, surgiu depois a sessão meia-noite em função desse filme e tudo mais. E a religiosidade brasileira ela é marcada por esse sincretismo, né? Que é fruto dessa fusão de vários elementos misturados desde a colonização brasileira. Então, como tem esse sincretismo, então, né? Então tem a figura do demônio ali e tudo mais, a figura esse sincretismo que teve em razão das entidades africanas que tiveram que se unir às entidades católicas e tudo mais, né? O filme, então, o filme em questão, ele conta a história do Zé do Caixão. Pela primeira vez, o personagem Zé do Caixão surge no cinema brasileiro, que é um coveiro. É um coveiro que, na verdade, ele não é simplesmente um coveiro, ele é um cara rico. Ele é filho... Quer dizer, o filme não conta isso, né? Mas o Mojica conta que ele é filho de um proprietário de uma rede de funerárias que faleceu e deixou herança para ele, né? E o pai dele se chamava Zé do Caixão, e aí esse nome seguiu com o filho, com o Zé do Caixão, interpretado pelo Mojica. Ele vive nessa pequena cidade do interior, e isso é muito interessante, porque eu acho que todos esses medos, tipo, em relação ao cemitério e tudo mais, ele tem muito a ver com essa cultura de interior, né? Que talvez aqui na grande cidade nós não tenhamos muito medo, mas no interior esses temas são muito tabus, né? Eu acho que tem a ver também com o ambiente empírico do interior, de ter campos muito isolados e etc., e aquele ambiente propício para a imaginação. E, enfim, o personagem é obcecado por gerar um filho perfeito, né, para dar continuidade no sangue dele. Então ele faz tudo para conquistar tal objetivo. Então ele faz coisas bizarras que não tem como não causar medo, né? Então ele mata a própria esposa por ser uma esposa infértil. Ele estupra a esposa do melhor amigo, né? Então isso não tem nada de engraçado. E acreditando que essa esposa que a esposa do melhor amigo é a mulher ideal para gerar o seu filho. E o filme é repleto de vários momentos violentos, né? Com vários aspectos religiosos, né? Principalmente nesse confronto do Zé do Caixão, que é um niilista,
que ele vai zombando de todas as religiões e crenças, né? Então ele acaba sendo visto como um cara amaldiçoado, porque ele zomba o tempo todo do que é religioso, né? Então é um filme muito radical, né? Acho que tanto na forma como no conteúdo dele, porque o filme vai fazendo blasfêmias o tempo todo. Ele é carregado dessa virulência anticristã, que é muito extrema. Eu acho que, inclusive, hoje em dia, esse filme ele tem essas características muito extremas, mesmo para os padrões atuais, porque ele zomba dos padres, ele ri de procissões, ele chama cristãos de idiotas. Quando vê um crucifixo na parede, ele diz que aquilo não passa de um símbolo de ignorância, né? Então, não é difícil imaginar o choque que deve ter sido para o público na época, né? Que era um público paulista e suburbano, em ouvir esse cara vomitando essas injúrias todas, né? E bom, eu acho que se tu quiser falar um pouco agora, assim, sobre o teu ponto de vista, assim. Eu acredito que, sim, eu acredito, no meu ponto de vista, é um filme que eu não tive acesso de antemão, né? Tipo, eu acho que o Mojica, ele veio para mim sempre como uma figura muito particular do horror. Eu sou muito fã desde criança desse gênero, só que desde cedo eu tinha contos e relatos dos meus pais que diziam: não, o filme do Zé do Caixão é uma coisa do demônio, não vai por aí. Tipo, uma coisa é assistir um filme do Massacre da Serra Elétrica, outra coisa é você assistir Zé do Caixão, que já é uma coisa que invoca coisas que são ruins. Então ele criou essa aura em volta dele, que é essa ideia de você zombar, de você ser um herege. E no filme dele já mostra isso, essa heresia dele desde o início, desde o momento em que ele recita aquela pequena poesia criada por ele, que a morte, que a vida é o fim da morte, alguma coisa assim, a morte é o fim da vida. Então ele já demonstra que ele é um personagem completamente nihilista, então ele não tem nenhum apego com nada, nem com ninguém, nem com religiosidade. E por essa falta de apego, ele também tem uma falta de apego moral, né? Então, tipo, qualquer coisa que ele faça para suprir os seus objetivos, em nenhum momento ele se vê como vilanesco. Ele se vê apenas como uma pessoa que vai buscar os seus objetivos em frente a todos, né? Vendo aquela galera como um obstáculo. E tem uma cena que me chamou muita atenção nesse filme, que foi a cena da Quaresma, né? Que era uma sexta-feira santa, que ele está comendo carne, tipo, com uma galera passando ali da procissão. E eu lembro que esse relato da procissão é um relato muito comum, porque eu venho de uma cidade pequena, então eu já tinha ouvido falar desse relato, e também já tinha ouvido falar de outro relato que ele cita no filme, que é das almas mortas que andam à meia-noite. Então, tipo, se você for andar na rua depois da meia-noite na Sexta-feira Santa, você pode encontrar com as almas que andam nessa procissão dos mortos. Então, além dele criar um personagem que por si só já é muito emblemático, ele também vai criar toda essa releitura da religiosidade no Brasil de uma maneira blasfêmica, né? Então, tipo, brincando com coisas que as pessoas já conhecem. Eu acho que uma das coisas que pelo menos quem gosta de filme de terror fala é a questão de ser ou não datado. Que é quando o filme passa, a gente assistiu hoje e vê que não sente tanto medo quanto as pessoas sentiram na época. Eu confesso que eu não senti tanto medo. Eu gostei muito do roteiro. O roteiro do Mojica é perfeito, ele é muito bem desenhado. Só que o medo, ele é uma coisa temporal, né? Então, naquela época, imagina 63, quando o cinema do horror mal existia, não só no Brasil, como em todos os lugares, o Mojica traz um filme desse que já quebra um monte de tabu. É completamente blasfêmico e traz cenas que são muito bem feitas, né? Porque se for pensar no filme dos anos 60, se você acompanha um pouco o movimento terror, tem o cinema trash também. Nos anos 70 e 80, tem cenas que eram muito mal feitas, comparadas com o filme do ano 60, né? Então, tipo, poxa, o cara conseguiu fazer um filme muito bem feito no Brasil, nos anos 60, e ainda, tipo, fazendo uma releitura de um horror que mal existia aqui no nosso país, né? Então, é isso que surge a originalidade e também, eu acho que a genialidade do Mojica, né? Com todas essas questões. Eu dei uma olhada também, eu estava dando uma olhada para ver da onde surgiu essa inspiração do Mojica para a criação desse personagem. Aí eu vi que tinha uma ideia um pouquinho lá do Drácula do Bram Stoker, tinha uma ideia do Nosferatu, só que no ano anterior, em 63, foi lançado esse filme em 73, né? Em 63 foi lançado o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né? Em 62 veio o Castelo Assombrado, que o Bela Lugosi fez um personagem que é muito parecido esteticamente com o Zé do Caixão.
Então, ele é um cara que ele vai até um castelo assombrado, então ele tem uma cartola, ele se veste todo de preto. Então, eu acredito que a estética veio mais do Bela Lugosi do que do Drácula ou até mesmo do Nosferatu. E ele conseguiu criar o que a gente conhece hoje como um personagem de filmes de terror, que é muito fácil você fazer, não é que seja fácil, mas é muito comum você encontrar filmes de horror de diferentes motivos, diferentes maneiras, só que é muito difícil você imprimir um personagem. Por exemplo, nós temos o Jason, nós temos o Halloween, até mesmo o Massacre da Serra Elétrica, que são personagens icônicos do universo do horror. E aqui no Brasil, o único representante que a gente tem é o Zé do Caixão. Até hoje a gente não conhece ninguém mais. A gente conhece filmes de horror, mas não personagens de horror. E eu acho interessante é que o primeiro personagem de horror americano, personagem mesmo, foi em 1973 com o Massacre da Serra Elétrica. Então, antes de ter a ideia de um personagem de horror, o Mojica já tinha criado o personagem dele e imprimido em todas as áreas. Eu acho emblemático que é difícil você desassociar o Mojica de Zé do Caixão. Tipo, até hoje, você não sabe exatamente se era de fato um personagem biográfico, se não era, era um personagem completamente criado. Então, não conheço. Então, essa para mim foi a interessante de ver esse material. Eu achei super legal. Para fazer meu fechamento, então acho que ele faz isso. Ele faz o primeiro filme que não apenas é um filme de horror, mas é um filme que se torna um sucesso de bilheteria, por dois fatores: porque ele causa um medo na população, e segundo, porque ele usa a religião, esses rastros ou elementos das religiões que vão causando medo, né? Porque no começo do filme, como eu falei, nós temos uma cigana, que é uma espécie de cigana e bruxa, que ela roga uma praga para quem está assistindo o filme, né? Então, como nós temos um viés muito religioso aqui, a religiosidade é muito forte, e o sincretismo só aumentou essa religiosidade, porque se o cara não acredita muito no que é católico, ele vai acreditar no que é de alguma religião afro-brasileira. Então, todo mundo que assistiu aquele filme, quando ouviu aquela praga por uma mulher que era bruxa, que era cigana, que tinha elementos de religiões afro-brasileiras, elementos de catolicismo, aquilo ali apavora a população, aquilo ali causa medo. Então, essa foi a esperteza do Mojica, né? Então, ele vai suscitando todos os medos possíveis através do sobrenatural e também conforme ele vai blasfemando contra as crenças da população. Aquilo ali causa não só uma indignação, que também é fundamental para a pessoa achar o filme interessante, porque provoca algum afeto, seja o afeto de raiva, mas também provoca o afeto do medo, né? E esse jogo entre a religião e o medo, ele é o fator assim que gerou a polêmica da relação do filme, assim, e porque o filme foi muito polêmico, as pessoas discutiam esse filme, né? Como é que esse cara tem a coragem de blasfemar contra as religiões e tudo mais, e as pessoas se seduziam por aquilo. E isso funciona, né? Porque mesmo a pessoa sendo ofendida, a pessoa vai querer assistir aquele filme novamente. E isso aconteceu anos depois com o filme 24 Horas de Sexo, que é um filme abominável, né? Que é um filme de um cão transando com uma mulher. Para uma mulher deve ser horrível, mas o Mojica diz que lá na fila, que as filas eram intermináveis, que o filme ficou durante mais de um ano em cartaz. Jô Soares e vários outros intelectuais, né, estavam lá para apreciar aquela cena bizarra de machismo, de agressão contra a mulher, né? E aí eu quero fazer uma pergunta, que talvez seja uma pergunta bem difícil, que eu não consegui me responder, assim, ó. Como é que tu vê a diferença entre o Zé do Caixão e um Fred Krueger, por exemplo, né? Eu confesso que o Zé do Caixão, ele é um personagem muito real. E o Fred é um personagem muito ficcional. Então, de fato, você sabe que dificilmente você vai dormir e vai encontrar um Fred Krueger. Agora, o Mojica, ele traz um personagem que ele mexe com o terror de todas as formas. Eu acho que é essa técnica experimental dele que causou esse furor no filme e por isso que ele é tão importante. Então, ele começa com a ideia da blasfêmia. Então, ele critica tudo que é da religiosidade. Depois, ele passa para um horror físico, essa ideia de você trazer aranhas horrendas para o cinema, que é impresso em várias obras dele.
É difícil quem não tenha medo da aranha, eu fico apavorado. É a única cena desse filme que eu fechei os olhos foi a da aranha. Aí ele vem com a ideia do terror moral, que é a ideia do personagem que mata seu próprio amigo, personagem que estupra uma personagem. Então ele vai passar por várias formas de horror. A gente está falando sobre subgêneros, então ele passa sobre várias formas de horror. Terminando com essa questão da religiosidade, mostrando as versões brasileiras com as nossas lendas locais. Então, tipo, Mujica cria esse personagem completamente humano. É uma coisa que você imagina que você pode encontrar um dia. É completamente. Hoje, na nossa sociedade contemporânea, eu consigo visualizar não um ser tão estereotipado quanto o Mujica, mas uma pessoa tão má quanto ele. A gente vê no noticiário pessoas que matam e fazem horrores por qualquer preço, a qualquer preço. E já um personagem como Fred Krueger, por exemplo, ele é um personagem completamente ficcional. Não existe. Por mais visceral que seja as cenas, são cenas que ficam no cinema. Já Mujica, ele sai do cinema. Sai com você. Você vê, tipo, é possível você encontrar uma cena de estupro na realidade, infelizmente. É possível você ver um cara que mata o próprio amigo, o melhor amigo, para ficar com a esposa. É completamente possível. Então, essa é a realidade do Mujica que o diferencia entre todos os outros personagens que podem ser citados. Então, nós terminamos o vídeo, então, com um consenso aqui, porque eu penso exatamente isso que tu falou. Eu acredito que o que diferencia o Zé do Caixão do Fred Krueger, por exemplo, e de outros personagens estadunidenses, eu não, tu deve saber, eu vou chutar aqui, mas eu acredito que o público do Fred seja um reduto mais infantil. Não sei se depois tu diz se tu concorda ou não. E o Mojica já é um filme para adulto, né? Como tu falou, as questões todas aí que não são bem coisas para criança, que são mais bizarras, como a questão do estupro, do espancamento de uma mulher, isso não, pelo menos eu nunca vi no Fred Krueger, né? Acho que sempre teve um certo viés ali mais infantil, a questão do sonho também, talvez, não sei. E é isso que tu falou, assim, o Zé do Caixão e o Mojica, eles se confundem, né? Porque o ator que faz o Zé do Caixão, ele vive uma vida abjeta, né? Ele vive durante uma ditadura militar, ele vive em meio à sujeira, em meio à morte, né? A produtora dele se chamava Boca do Lixo, no que hoje é a Cracolândia. 6 trabalhadores da equipe técnica dele morreram, né? Na década de 60, que talvez faça com que o personagem e o cineasta se confundam, né? E eu acho que o episódio mais bizarro, assim, para mostrar como a vida do Mojica Marins também é um horror, porque depois que faleceu cinco atores, acho que a maioria eram atrizes da equipe técnica dele, durante uma filmagem de um dos filmes, o assistente de câmera perguntou assim para o Mojica: quem é que vai morrer hoje, Mojica? E o Mojica disse: hoje quem vai morrer é você. E aí, durante as filmagens, pouquíssimas horas depois, ainda no set de filmagem, esse rapaz passou mal, foi para o hospital e morreu. Então, eu acho que hoje em dia o Mojica se torna uma referência acadêmica, todo mundo pesquisa, porque hoje em dia todo mundo sabe disso, né? Na época, talvez não soubesse que a equipe técnica, um cara que fazia filme de horror, que a equipe técnica também morria. E hoje em dia todo mundo sabe disso, dessas histórias todas. Então, hoje em dia, ele é o grande cineasta brasileiro, por vários motivos, que fazia as coisas com força de vontade, com garra. Era um cara que, como ele não tinha dinheiro para filmar, ele filmava tudo muito rápido, emendava o dia com a noite, ele tomava medicamentos, eu não lembro agora qual era o medicamento, tinha um medicamento específico que ele tomava, que na época era vendido legalmente na farmácia, que ele ficou 10 dias acordado, sem parar filmando. Então, metade da equipe filmava 12 horas, a outra metade filmava mais 12 horas, para fechar as 24 horas, e ele ficava o turno inteiro. Ele ficava as 24 horas trabalhando. Aí, no 10º dia, ele teve um ataque, começou a se tremer, aí deram um sonífero para ele e ele dormiu. Mas é tudo isso, é uma coisa de força de vontade, que é um pouco que a gente está fazendo aqui também hoje em dia. Hoje em dia a gente tem esse canal do YouTube, a gente faz nossos vídeos sem ser uma apelação total ao público, mas ao mesmo tempo a gente não quer esquecer dele, porque aqui ninguém é dono da verdade.
a gente faz essa interação tudo num processo de guerrilha mesmo. Eu acho que todos nós somos Mojica aqui também, né? Todos nós somos um pouco Mojica aqui. Só para finalizar, que minha bateria também vai acabar, eu acredito que, igual você falou, eu não acho que o Freddy Krueger seja algo mais infantil, eu acho que ele é bem aterrorizante, mas as diferenças são, você fica aterrorizado enquanto você vê, mas depois que você vê, você não sai aterrorizado. Já o Mojica, ele é um personagem que você não sabe até que ponto ele é um personagem e até que ponto é uma autobiografia o que ele cria. Até mesmo eu vi uma entrevista dele quando ele já estava um pouco debilitado e foi um pouco difícil para mim ver ele fazendo aquela entrevista e desassociar o que eu vi no filme. Porque de fato parecia que ele era aquela pessoa maléfica mesmo, que cometia aqueles atos absurdos. Então a mente é tão insana e genial que causa essa evidência dele no cinema nacional. Não é à toa que ele, com toda certeza, é considerado o pai do terror do cinema nacional. Então, aqui, de fato, é impossível você olhar para um cinema de horror, mesmo as óticas contemporâneas, sem você olhar a fonte que eles bebem, que é a fonte do Mojica. Ah, um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas, se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo.